Eleições nos Estados Unidos. Estamos nos aproximando das eleições do midterms, uma das mais importantes, viu, gente? Acontece agora no dia 8 de novembro de 2022, onde vão ser definidos os governadores, vice-governadores, outros membros governamentais também, assim como representantes da House e também algumas cadeiras do Senado. E, através de uma pesquisa da Reuters também, 40% dos eleitores registrados para essas eleições do midterms acreditam que os republicanos estão muito mais equipados, preparados para questões imigratórias do que os democratas. Me preocupa um pouco também, viu, gente? Porque eu vou votar nas eleições do midterms. Eu já me registrei para isso. E uma das questões mais importantes para mim é a imigração, sim. Por quê? Porque eu sou imigrante. Minha família tá no Brasil. Se um dia eles quiserem vir para cá, eu vou querer que, de fato, a gente tenha mais números de green card baseados em família, aonde o tempo de processo seja muito menor do que é hoje. Enfim, tem muitas coisas para mudar em questão de imigração também, viu, gente? Então, para mim, é uma pauta importante, sim. E eu me assustei vendo alguns candidatos, viu? Principalmente quando eu vi a pesquisa da Reuters, candidatos republicanos, onde eles têm pautas anti-imigração. Então você, que daqui a pouco também é um imigrante e que vai votar aqui nos Estados Unidos, analise bem os seus candidatos, analise as pautas que você considera importante, que no meu caso é economia e imigração, analise essas pautas e veja se de fato elas estão a seu agrado. Nem sempre, gente, só porque um partido como o Democrata, por exemplo, que realmente não fez ainda um bom trabalho em relação à imigração, inclusive, imigração é uma pauta importante e sensível do governo Biden, mas que até agora a gente não viu o resultado, mas não quer dizer também que um outro candidato que seja de outro partido possa fazer melhor. Tem que ver qual é a pauta de governo dele. E eu me assustei com algumas pautas de governo que eu vi que eram bem anti-migratórias. Então analisem bem antes de vocês votarem. Só um alerta, mas vamos voltar ao assunto do vídeo aqui no canal. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Azeredo, eu sou jornalista e esse aqui é meu canal. Quer ficar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui nos Estados Unidos? Já sabe, gente, é só apertar o sininho aqui que você sempre vai ser notificado quando entrar um vídeo novo aqui no canal. Então, ó, ativa o sininho, se puder, seja um inscrito do canal, deixa o like aqui no vídeo também, que você ajuda demais a Dani quando você deixa o like aqui no vídeo. Se puder comentar, também comente. Eu sei que política é um assunto, é uma pauta bem polêmica mesmo, né, gente? Eu quero deixar claro, eu já falei isso várias vezes aqui no canal e muitas vezes as pessoas confundem, tá? Eu não vou por partido político, eu vou por candidato, mas realmente a pauta de imigração é uma pauta que eu considero muito importante. Por isso que eu analiso com bastante cuidado. Eu vejo, de fato, o que um partido realmente está se propondo a fazer e o que o outro partido está se propondo a fazer. Me assusta muito algumas pautas antimigratórias, confesso pra vocês. Por isso que eu tô analisando com bastante cuidado, viu? Bastante cuidado. Então, o meu voto, realmente eu quero que seja um voto consciente. É a primeira vez que eu estou votando e eu quero que seja um voto consciente, principalmente em pautas que eu considero sensíveis, como a imigração. O que me assustou um pouco foi a questão também dessa pesquisa da Reuters, né? Aonde diz que eleitores registrados, 40% dos eleitores registrados nos Estados Unidos para as eleições do midterms acreditam que o Partido Republicano está muito mais equipado, muito mais preparado do que o Partido Democrata para questões imigratórias. Me assusta um pouco por quê, gente? Porque em questão de imigração, se a gente for só pegar um pedacinho da questão imigratória, eu sei que muita gente vai dizer, ah, Dani, mas eu acredito que eles vão fazer muito mais na questão da fronteira. Não é só isso, gente. Imigração não é só a fronteira dos Estados Unidos. Imigração são propostas de legalização, propostas de reforma também. Tem que ver se eles estão fazendo isso, se tem propostas de reforma, se tem alguma coisa voltada à imigração legal também para pessoas que estão qualificadas e estão há anos esperando por brincar. Porque durante o governo Trump, muito se falou que eles queriam sim propagar uma imigração qualificada, né, de imigrantes, mas não aconteceu nada também. Não aconteceu nada nem para imigração qualificada. Então vamos analisar com calma, tanto candidatos de partidos republicanos, democratas, quais são as propostas que eles têm de fato para a questão imigratória. Até tô pensando em fazer um vídeo para demonstrar para vocês um pouco sobre isso também, que eu acho importante, né? Que eu acho muito importante a gente conseguir falar através de uma live também. Eu vou pensar nesse assunto. Mas enfim, esses 40 eleitores, 40%, tá? 40 eleitores não, perdão. 40% dos eleitores registrados acreditam então que o Partido Republicano conseguiria lidar com muito mais, estaria muito mais equipado, muito mais preparado para lidar com questões imigratórias. Tem um perfil, inclusive, desses eleitores. Vou trazer aqui para vocês, ó. Entre os entrevistados, brancos, não hispânicos, sem diploma universitário e mulheres brancas que vivem em áreas suburbanas preferiram a posição dos republicanos sobre a imigração, enquanto as pessoas com diploma universitário se inclinaram para os democratas. Então esse foi o perfil, 40%, conforme eu falei para vocês, viu? 40% desses eleitores registrados acreditam que os republicanos agirem muito melhor em questões de imigração do que os democratas. Mas esse é o perfil, tá? Esse é o perfil, não hispânicos. Por quê? Porque a gente sabe também que existe uma comunidade muito grande de hispânicos, de imigrantes que votam. Eu, inclusive, faço parte dessa comunidade. Eu conheço muitas pessoas que também são imigrantes e que também
também votam aqui nos Estados Unidos. E essa pauta de imigração é uma pauta tão sensível que geralmente rende muita discussão. Ontem, inclusive, eu estava conversando com duas amigas que também moram aqui nos Estados Unidos e a gente estava falando sobre isso, porque eu tenho algumas ressalvas quanto ao governo da Califórnia, aqui, que é liderada por um democrata. Mas em contrapartida, a gente também sabe que existem muitas pautas que são bem complicadas do Partido Republicano aqui na Califórnia, que também não me agradam. É muito difícil votar. Eu sei que é difícil demais, gente. É complicado, mas a gente tem que analisar dos lados o que das pautas que você considera mais importantes para sua qualidade de vida no estado onde você mora, você vai ter que analisar seu candidato. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia para nenhum tipo de partido, pelo contrário, estou simplesmente fazendo com que você analise realmente o plano de governo dos candidatos, do candidato da sua preferência, para ver se de fato tem pautas, ele está planejando algo realmente efetivo para as pautas que você acredita que sejam importantes para o estado que você mora, isso é bem importante também, e se você de fato é uma pessoa que é pró-imigrante, vê se o seu candidato tem alguma pauta também importante em relação à imigração. São as dicas que eu dou, mas eu não falo muito sobre política porque isso sempre rende muitos comentários e as pessoas têm dificuldade de interpretação também, porque por mais que você não seja de um partido, mas se você votar num candidato que é de um partido X, por exemplo, já te chamam de vários nomes, né, gente? É tão complicado hoje em dia falar sobre política, principalmente quando você quer fazer uma análise também inteligente em cima dos planos de governo, que é uma questão muito importante. Você não vai só analisar o nome lá, a pessoa é um business, é um empresário, por exemplo, a pessoa é um educador, por exemplo, a pessoa é... Não é só isso que a pessoa tem que analisar. A pessoa tem que analisar o histórico da pessoa e também o plano de governo, isso é o mais importante também, até porque é o futuro do estado que você mora e também o futuro da nossa nação, porque o Congresso vai ser definido agora nas eleições do midterms e a gente precisa de um Congresso forte, atuante, com pautas importantes, tanto para a questão econômica dos Estados Unidos, quanto para a questão imigratória, porque nós somos imigrantes e também é uma questão bem importante e que define muitas vezes eleição aqui nos Estados Unidos também, viu? Então é importante a gente ficar sempre atento a tudo isso. Mas enfim, eu quis trazer essa pesquisa, até porque foi uma pesquisa da Reuters também, né? E realmente essas eleições do midterms é uma eleição tão importante e tá tão dividida também, assim como no Brasil teve muita polarização, aqui nos Estados Unidos também tem bastante polarização. Os democratas estão muito preocupados, né, em perder aí cadeiras também na House e também perder poder no Senado também. Eles estão preocupados com isso. Os republicanos, na verdade, estão se usando bastante da pauta imigração para conseguir votos também de americanos aqui nos Estados Unidos. Por isso que eu digo a importância de analisar os planos de governo sobre questão imigratória. Lembrando, gente, imigração não é só a fronteira dos Estados Unidos com o México, não. Imigração são processos imigratórios, o backlog também, número de green cards baseados por trabalho, em família, tudo isso tem que ser analisado, porque às vezes as pessoas só fazem uma análise de uma questão só, que é a questão imigratória. Eu estou analisando o todo, reformas imigratórias, o backlog, se vão aumentar o cap de green cards também, baseados por família, baseados por emprego, se vão criar novos vistos de trabalho, que também é importante, né? Inclusive, o número de EBs por trabalho, se comparado com o número de vagas de trabalho abertas aqui nos Estados Unidos, é desse tamanho, enquanto o número de vagas abertas é assim, gente. Então, na verdade, a gente precisa realmente de uma reestruturação do sistema de imigração dos Estados Unidos. Então, analise se o seu candidato, ele tem alguma proposta voltada a uma reforma de imigração, uma reforma do sistema imigratório aqui dos Estados Unidos. É importante, caso, né, a sua pauta, ou melhor, caso para você, uma das pautas mais importantes seja a imigração. Como eu falo muito de imigração aqui no meu canal, essa é uma pauta que eu realmente considero importante, por isso que eu estou analisando ela com bastante cuidado na hora de definir o meu voto. Espero que você também esteja fazendo isso, caso a imigração seja uma pauta importante para você. Enfim, quis deixar aqui o vídeo também, até para vocês entenderem um pouco mais das pesquisas. Vou falar um pouquinho mais ainda sobre as eleições, acredito que nós vamos fazer uma live sobre isso também, e nós vamos destacar mais sobre essas questões importantes da imigração. Quero saber sua opinião também, você vai votar aqui nos Estados Unidos? Já tem seu voto definido? O que você acredita sobre isso? Sobre essa pesquisa onde 40%, tá gente? 40% dos eleitores registrados acreditam que os republicanos estão mais equipados, muito mais preparados para pautas imigratórias do que os democratas. O que você acha sobre isso também? Quero saber sua opinião, deixa aqui, ó, nos comentários do vídeo. E se puder, gente, se não é um inscrito ainda, seja um inscrito aqui no canal. Assina o canal, também ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola por aqui. Se puder, deixa o like no vídeo também, deixa o seu comentário, o like é importante, gente. Por isso que eu sempre peço no início e no final, porque é importante, a gente esquece. Deixa o like, deixa o seu comentário. Se puder, me segue lá no Insta, que eu tô sempre compartilhando muitas dicas com vocês por lá também, tanto no Insta profissional quanto no Insta pessoal também. Se você precisar de suporte para os Estados Unidos, lembra que tem a Start America, um hub de inteligência profissional de imigrantes aqui nos Estados Unidos, e a gente pode, ó, te ajudar no seu objetivo. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo, tô, ó,
já de olho na questão das eleições aqui nos Estados Unidos. Eu ainda tenho pouco tempo para definir meu voto. Tô até com tudo aqui, ó. Vou mostrar para vocês bem rapidinho. Aqui, ó. Chegou na minha casa para eu votar. Tá aqui. Tudo isso eu tenho que votar. Tudo isso. Enfim, eu ainda não votei, então eu tô analisando com bastante cuidado, como eu falei pra vocês, tô analisando. Dani, Califórnia, você vai com republicano, vai com democrata? Eu vou com quem realmente tiver pautas importantes pra questão imigratória e questão econômica. Isso pra mim é muito importante, viu, gente? Mas calma, eu vou definir ainda, tô analisando com calma, espero que você também esteja analisando com calma. Boa sorte pra nós. Gente, as eleições são agora no dia 8 de novembro, eu espero que de fato a gente consiga eleger representantes importantes e que façam a diferença para os Estados Unidos, principalmente pra gente que tá aqui morando e precisa realmente de uma economia mais forte e também pautas importantes para a questão imigratória. Eu fico por aqui, um grande beijo para vocês e assim que tiver mais informações sobre os Estados Unidos, pode deixar que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente.